Graças e paz, povo de Deus, aqui, pastor René Ricardo, pastor da Igreja Batista. E nós estamos em nossa maratona de conhecimento de toda a Bíblia através da nossa metodologia do banner. Hoje, Reino do Norte, conquistado pela Assíria, ok? De 36 dias, nós estamos hoje no nosso 23º dia. Ontem, no vídeo de ontem, nós aprendemos sobre a divisão do reino. E aí então, para evitar que as 10 tribos que estavam com Jeroboão descessem lá para Jerusalém para fazer sacrifícios, para adorar ao Senhor, o Jeroboão acabou cometendo vários erros sucessivos. Então, os erros que ele cometeu está aí em 1 Reis, capítulo 12. Ele, além de ter construído bezerros de ouro, ele instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, construiu altares de adoração idólatra nos montes, nos altos, né? Sempre quando você ouvir falar sobre altos, são locais nos montes de adoração que era proibido. A adoração tinha que ser lá no templo, para evitar justamente a mistura com outros segmentos religiosos. E aí, ele também mudou datas festivas judaicas, para não bater na mesma data ali. Ou seja, ele estava fazendo de tudo para não perder as 10 tribos que estavam apoiando ele. Olha só, ele já tinha a promessa do Senhor, o profeta Aías já tinha falado que aquilo era de Deus, e ele está fazendo uma porção, ele está tendo um medo aí, meio que sem justificativa. Ele tinha a palavra do profeta que aquilo ia acontecer, e agora ele está com medo de perder aquela liderança, aquele reinado. Se você não viu o vídeo de ontem, e você está vendo só esse vídeo, é importante você ver o vídeo de ontem, que praticamente estão no mesmo contexto ali. Se tiver dificuldade, assiste o vídeo de ontem e volta para esse vídeo aqui, ok? Ou então acaba de ver esse vídeo e vê o vídeo de ontem, que é a divisão do reino, período profético, pré-exílio, divisão do reino. Muito bem. Curiosidades. Lá em Êxodo capítulo 32, no tempo de Moisés, o povo já tinha cometido o pecado, o erro de ter feito um bezerro de ouro, transformado um bezerro de ouro em a imagem de um bezerro em Deus, lá com Arão. Arão até falou: o povo me impressionou, eu peguei aí os brincos de cada um, aí deu isso aí. O próprio sumo sacerdote, o próprio sacerdote Arão caiu nesse engodo por pressão do povo, segundo ele, ok? E aí também, se você vê direitinho a palavra Betel, ela significa casa de Deus, de acordo com o texto que está aí na referência. Então talvez seja por isso que o Jeroboão, ele criou mais um bezerro com referência lá, olha só. Ele pegou uma referência lá no aspecto, mas ele também sabe que na referência deu ruim aquele negócio. E ele pega a referência lá que já tinha acontecido o bezerro, e agora também ele coloca esse bezerro. Um dos locais que ele colocou foi Betel, casa de Deus. Então você vê que ele está fazendo uma mistura aí, parece que ele está buscando alguma base meio aloprado, está meio complicado essa base que ele está buscando. Isso é só uma conjectura, com base no bezerro que ele fez e na cidade que ele colocou o bezerro. Uma das cidades, a outra foi Dan, de acordo com o nosso vídeo de ontem, ok? Muito bem. Observe que nós estamos no contexto do período profético pré-exílio, ou seja, período antes de eles serem levados para o cativeiro. Porque no final da história, tanto as 10 tribos do Reino do Norte, quanto as 2 tribos do Reino do Sul, no caso Judá e Benjamim, vão ser levados para cativo. De uma maneira ou de outra vão ser dominados, né? Porque Deus vai fazer de tudo para não levar o castigo para ele, mas eles vão continuar no erro, na teimosia, e vão acabar pagando o preço. Então essa é a ideia do período profético pré-exílio, antes de irem para o exílio. Deus exortando, Deus usando seus profetas para corrigir o povo, para levar a correção. Então, antes de Deus castigar, ele vai sempre avisar, ele sempre avisou, e dá tempo para a pessoa mudar. Só não mudou quem não quis, e só não muda até hoje quem não quer mudar, porque chance tem, avisado sempre é. Bom, como eu sempre digo aqui,
Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai pegar ali, se você fazer uma pesquisa para um estudo da escola dominical, para a sua mensagem, ou seu estudo pessoal, eu sou limitado aqui por questão de direitos autorais. Mas no Google aí, você tem como pegar aí toda a lista de todos os reis de Israel, né, que são 19. Ali vai ter data, vai ter a referência bíblica, vai ter quanto tempo eles ficaram reinando, tudo tabelado, várias opções. Só não coloquei aqui que eu gostaria de fazer isso para não ter esses problemas de direitos autorais. Mas é fácil você fazer isso. Vai lá no Google, lista dos reis de Israel. Aí vai ter lá várias opções, até com essas datas, né? A referência bíblica, tudo direitinho para a sua pesquisa e fica fácil para você fazer isso. Tem até um comparativo, às vezes, ó. No Reino do Norte estava reinando Jeroboão, enquanto ele estava reinando no Reino do Norte, lá no Reino do Sul, o rei era fulano. Então você tem comparativos. É só você pesquisar isso no Google que você vai ter essa tabela tranquilamente. E eu gostaria muito de colocar aqui, mas estou um pouco limitado. É melhor não colocar para não correr risco com problemas de direitos autorais, ok? Então, o Google também vai te mostrar a lista dos profetas que profetizaram no Reino do Norte, né, que são 19 no Reino do Norte, e vai te dar também a lista dos profetas que profetizaram no Reino do Sul, que me parece são 20 profetas. Tudo com data, com referência à Bíblia, é só pegar, vai facilitar a sua vida. E também os livros proféticos da Bíblia, que são profecias para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Então tem os profetas do Reino do Norte, que Deus usou, e os profetas do Reino do Sul. Tem o livro que fala da profecia do Reino do Norte e profecia do Reino do Sul. Tudo mastigadinho no Google para você pegar e fazer os seus slides na sua escola dominical, na sua mensagem, seu estudo pessoal. Vai ser fácil para você. Estou dando aqui o caminho das pedras, já que eu não estou colocando a imagem aqui por essas restrições que eu tenho. Bom, hoje aqui no nosso vídeo, nos basta declarar que foram 19 reis que reinaram lá no Reino do Norte, que reinaram sucessivamente lá naquelas 10 tribos que foram para a região norte da terra, na capital Samaria. E de todos esses reis, o pior de todo foi o conhecido Acabe, é isso? Com a sua esposa Jezabel, que dominava a vida de Acabe totalmente, e esse aí foi perverso. Foi muito perverso. E é interessante que na história dele, depois ele vai ter um arrependimento, e depois de ele ter feito várias coisas erradas, ele vai se arrepender, e aquele arrependimento vai trazer benefício para ele. Tá? O Acabe é aquele tipo de pessoa que, como acontece hoje no mundo, né? As pessoas é muito ruim e se convertem, o pessoal, cara se converteu, as pessoas ficam com raiva de ter se convertido, porque ele fez tanta coisa errada que as pessoas não iam querer que o cara morresse e pagasse por tudo aquilo. Aí daqui a pouco o cara se converte, entrega a sua vida a Cristo, é transformado, e quem não entende esse negócio fica muito chateado, que o desejo era que o cara sofresse os mesmos males. Quem lê a história de Acabe geralmente tem esse sentimento. Aí agora vem com o negócio de arrependimento, e teve alguns benefícios ainda por ter tido um ato de arrependimento. Eu só não lembro agora que depois ele voltou. Sei que tem um episódio lá que você vai encontrar que ele tem um ato de arrependimento lá. Mas esse não é o foco. Isso me vem à memória agora. Estou trazendo para você que, de repente, na sua pesquisa, no seu interesse, isso pode ser interessante. Você pode buscar essa pesquisa no Google, ok? Detalhe, no início de cada livro, né, profético, no caso, geralmente vem a indicação ali se aquele livro, aquela profecia e aquele livro está tratando do Reino do Norte ou do Reino do Sul, ok? Então eu peguei aqui, deixei separadinho com a minha Bíblia aqui já, tudo marcadinho, para pegar um exemplo para você. Então, você quer saber se o livro está tratando do pessoal lá do Reino do Norte, das 10 tribos, ou será que está tratando do Reino do Sul? Geralmente, né, quando fala do Reino do Norte, a expressão é Israel. Nesse período profético pré-exílio, exílio, pós-exílio, mais o período pré-exílio, a expressão Israel e Judá define esses dois povos. Se você ler Israel, está falando do Reino do Norte. Se você ler no começo do livro, capítulo 1, versículo 1, Judá no caso, o Reino do Sul. Se falar Israel, é Reino do Norte. Exemplo,
eu tô querendo saber se Jeremias profetizou para o reino do norte ou para o reino do sul. Eu vou no capítulo 1, versículos iniciais, olha o que está escrito lá. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amão, rei de Judá, no 13º ano. Ok? Então olha só, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote que estava na terra de Benjamim, né? Benjamim. Qual foi? As duas tribos que ficaram lá? Judá e Benjamim. Então ele está falando para o reino do sul. Aí ele vê a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amão, rei de Judá. Tá vendo? Judá. Judá então é reino do sul. Ok? No 13º ano do seu reinado. Então ele profetizou no tempo de Josias, né? Tempo de Joaquim e também no tempo até o final de Zedequias. Então ele pegou vários reinados. Então eu já aprendi que Jeremias está falando, é uma profecia para o reino do sul. Vamos pegar aqui agora Isaías, que também deve ser sua. Exortação, capítulo 1, versículo 1 de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Então, o Isaías profetizou também para o reino do sul. O livro de Isaías está falando do pessoal do reino do sul. E Isaías foi um profeta que pegou o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então pegou esses reinados todinho. Vamos pegar aqui o último exemplo que eu separei. Amós, que eu separei aqui. Ó, Amós capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, de rei de Israel. Então, olha o comparativo aqui, ó. Está dizendo, então, que é Israel. A profecia de Amós já é para o pessoal lá de Israel, daquelas 10 tribos. Enquanto ele profetizou lá para Israel, nas 10 tribos, tem um comparativo aqui, ó. No mesmo tempo que ele profetizou para Israel, Uzias estava reinando em Judá. Então tem aquela questão de comparativo. Deu para você entender? Ou seja, eu estou querendo saber se um livro da Bíblia, nesse período de divisão do reino, ele está tratando do reino do sul, do reino do norte ou do reino do sul. É só ver o capítulo 1 e o versículo 1, que geralmente essa indicação vai estar lá. Ou o profeta vai estar falando para um ou para o outro, e tem algumas situações que ele fala até para os dois. Vamos às nossas aplicações práticas para encerrar o nosso vídeo. Primeiro, 1 Reis 14, sentença contra Jeroboão. Deus dá oportunidade para mudar. Antes de sofrer as consequências das correções de Deus, sempre. Jeroboão, ele foi avisado. Então o que eu aprendo com isso? Eu e você temos sido avisados de algumas coisas que Deus quer que sejam mudadas em nós. Eu tenho certeza que Deus já tem falado no teu coração. Você sabe das tuas mazelas. Você sabe que algumas coisas tu tem que melhorar. Deus tem te falado. Então, se você não muda, você pode ter consequência. Deus dá tempo a você, Deus dá tempo a mim, Deus dá tempo a todos nós. Então, fique atento ao tempo que Deus está te dando. Fique atento àquilo que Deus tem te falado através de uma palavra, através de uma oração. Tá? De repente, nesse canal aqui, você já foi ministrado de alguma maneira. Então, Deus dá tempo para mudar. Se não mudar, tem consequências. Segunda aplicação. Depois do primeiro erro, Jeroboão só foi afundando cada vez mais. Fez bezerro, fez a questão das mudanças de festa, pegou levitas, constituiu sacerdotes que não era da tribo de Levi, fez uma bagunça e fez muitos outros erros. O que eu aprendo com isso? Nós costumamos nos sujar cada vez mais. Quando a gente começa a errar, a gente não mata o mal pela raiz. Começou a pecar, meu filho, e aquele pecado continua na constância, a tendência é afundar cada vez mais. Apocalipse fala um pouco sobre isso, né? Apocalipse 22:11, quem está sujo, suja-se ainda mais. Quem faz justiça, faça mais justiça. E quem está sujo, vai se sujar cada vez mais, velho. Eclesiastes 11:9
tem uma advertência parecida. Fala assim, ó meu filho, faz o que tu quiser, anda de acordo com o seu coração, anda de acordo com o seu desejo. Mas não se esqueça, Deus vai trazer juízo de tudo isso. Então a tendência é a pessoa, se começar a andar por si próprio, suas próprias vontades, vai se afundar cada vez mais. Geralmente pessoas que têm problemas com drogas, começa como? Começa com cigarro, vai aumentando, vai daqui a pouco está nas piores drogas. A tendência é a cada vez mais se afundar nas coisas erradas. Terceiro, Jeroboão usou um ídolo de bezerro que negócio aqui? Jeroboão usou um ídolo de bezerro que já tinha dado, na verdade, faltou uma palavra aqui, que já tinha dado ruim na história do povo, lá no sacerdote Arão, né? E aí, ele viu que ele sabia lá da história. Está nos anais da história de Israel. E aí ele pega o mesmo erro, faz um bezerro e bota lá para o povo. Meu irmão, o que eu aprendo com isso? Se você não aprender com os erros da história e com a dor do outro, você terá que aprender com as suas próprias dores e virar história na boca de alguém. A decisão é sua. Aprenda com o erro dos outros. Aprenda com a história, para não cometer os mesmos erros. Tem pessoas que estão vendo. É impressionante. Às vezes a pessoa entra por situações erradas, né? No mundo da criminalidade. Vê aí que as pessoas, na verdade, vivem pouco nessa área. As pessoas, todo mundo sabe que cigarro faz mal. A pessoa entra e começa a fumar. Todo mundo sabe que o álcool é prejudicial. A pessoa entra no mundo do alcoolismo, do vício. Sabe, está vendo a história mostrando que isso é um caminho ruim, um caminho curto, que não vai dar certo. Todos nós sabemos de alimento, que nós precisamos alimentar de uma maneira que determinados refrigerantes fazem mal. Determinados refrigerantes não, dizem que todos os refrigerantes fazem mal, mas e a questão ali é a falta de moderação, né? Falta de sabedoria em consumir alguma coisa. E aí faz aquilo que está errado. Vai ter consequências naturalmente. O pecado de Jeroboão gerou consequências, está errado ali, você depois vou corrigir depois, consequência para os filhos dele. 1 Reis capítulo 14. Nossos pecados podem trazer consequências graves aos nossos filhos. Então nós devemos pensar em nós e pensar também em nossos filhos, em nossa família. Última aplicação básica, para encerrar aqui, a história de Jeroboão mostra que ele tentou buscar proteção e força em aliança com outro rei. Não adiantou. Só você pegar todo o contexto, que não dá para te detalhar aqui, porque o tempo é curto, não é isso? Procurou ajuda com o inimigo. Aliança. Não adianta, filho. Não adianta. A única aliança e força segura está em Deus. No mais, tudo será passageiro. A sua aliança é com o teu Senhor. Hoje, no dia de hoje eu preguei na igreja, falei que a minha porção, a nossa porção é do Senhor. Aquilo que cabe a nós, a parte que cabe a nós, está sob o poder de Deus. Não depende de ninguém. A minha vida não depende de nenhum ser humano. A sua vida só depende do Senhor. O ser humano é só ferramenta na mão de Deus. Se você entender que a tua parte, a tua porção está no Senhor, é Ele que te dá a sua parte, que é aquilo que você precisa, a sua necessidade, você vai sofrer menos. Você vai parar de depositar a tua confiança, a tua esperança em seres humanos. Deus usa ser humano, mas a tua vida, a minha vida, não está na mão de ninguém. Está na mão do Senhor. Está aqui então 5 aplicações básicas para o nosso estudo. E eu já vou ficando por aqui. Eu espero que você, se você não fez, nos ajude em nosso canal. Só se inscrever. Apertou, se inscreveu. Apertou aqui, deu like, ajuda muito. Apertou aqui no sininho, só você ver aqui embaixo, sininho, apertou. Menos de 10 segundos. Não vai te cobrar nada, não vai pegar a memória do teu celular, não vai te atrapalhar em nada. E você vai ajudar o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.